Olá, turma. Tudo bem com vocês? Sou a professora Isaela e vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Então, vocês peguem o material de vocês, procurem o lugar aconchegante da casa para nós darmos início à nossa aula. E aí, pegaram o material? Peguem o livro de língua portuguesa, o caderno, lápis e borracha. Vamos lá? Hoje nós iremos trabalhar o gênero textual poema. E nós iremos ler o poema de Manuel de Barros, O Menino que Carregava Água na Peneira. E antes de ler o poema, a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero textual poema, não é isso? Então, o poema é um gênero textual. E o poema tem as características dele. Então, quais são as características de um poema? Ele possui um título, pois o poema que nós iremos ler vai ser O Menino que Carregava Água na Peneira. Então, é o título do poema, O Menino que Carregava Água na Peneira. Ele é formado por estrofes, que podem ser 3 linhas, 2 linhas, 4 linhas. E essas estrofes são apresentadas em formas de versos. Elas podem ter rimas ou também podem não ter rima. Então, vamos ver um pouquinho o que é um poema, né? Aqui na tela. O que é poema? É o nome genérico de toda a composição literária, um texto literário, com a intenção poética. O poema pode ser em versos, mais de um, ou em prosa. Então, o poema, ele vai além da nossa imaginação. Se nós fôssemos escrever um poema, nós poderíamos ser quem nós quiséssemos ser, ou então a gente poderia modificar o mundo escrevendo um poema. Então, o poema, ele tem uma finalidade de entreter o leitor, porque quando a gente lê um poema, a gente pode ser tudo o que quiser. Não é isso? Então, abram o livro de vocês na página 48 e 49, para nós fazermos a leitura do poema O Menino que Carregava Água na Peneira. Abriram o livro, na página 48 e 49, O Menino que Carregava Água na Peneira. Vamos ler? Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre ovários. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer as peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios.
Até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. E aí, gostaram do poema? Esse poema é do autor Manuel de Barros, que nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, e é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Então, para vocês, o que vocês consideram impossíveis de ser feito e gostariam de fazer? Vocês viram que quando a gente escreve ou lê um poema, a gente pode ser quem a gente quiser. Então, o poema é um gênero textual literário que vai além da nossa imaginação. Vamos passar para o próximo. Agora, no livrinho de vocês, aqui na página 50. Tem esse aqui. Vamos para a página 50, para a gente responder estudando o texto. Aí eu coloquei aqui esse slide para vocês. Carregar água na peneira. Será possível? Para vocês que estão aí do outro lado, é possível carregar água na peneira? Na imaginação da gente pode. Pode ser o que a gente quiser, na imaginação, no literário. Não é isso? Agora, abram o livro de vocês, na página 50, 51 e 52. A gente responder as questãozinhas sobre o poema. Na questão 1 do livro de vocês, na página 50, tem o 1, o 2, que são resposta pessoal de vocês. Viu? Suas hipóteses sobre como o menino seria foram confirmadas após a leitura do poema. Comente com seus colegas. No 2, quais são suas impressões sobre o poema lido? Que relações podemos estabelecer entre este poema e as ilustrações que o acompanham? Vai fazer uma comparação, as impressões que pode ter entre o poema lido e as ilustrações que o acompanham. São as ilustrações que tem no texto de vocês do poema. Então, no 3, aqui no número 3, da página 50, o menino do poema fazia peraltagem com as palavras. O que você entende por fazer peraltagem com as palavras? Vocês sabem o que é peraltagem, gente? Em alunos. Peraltagem, travessuras. E o que você entende por fazer peraltagens com as palavras? Fazer travessuras com as palavras. Fazer traquinagens. Seria o que é que vocês entendem por fazer peraltagem com as palavras? Então, seria o mesmo que brincar, não é isso? O mesmo que brincar com as palavras para criar situações inusitadas e inesperadas. Na B, cite as duas peraltagens que ele fez. Qual foi as duas traquinagens que o menino fez? Ele interrompeu o voo de um pássaro, colocando um ponto final na frase. E foi capaz de modificar a tarde, colocando a chuva nela. Não foi isso que ele fez? As duas peraltagens? Na letra C, que peraltagem você faria com as palavras para mudar uma manhã e para mudar uma noite? Hein? Que peraltagem vocês fariam para mudar uma manhã e para mudar uma noite? Que peraltagem vocês fariam para mudar uma manhã? Vocês colocariam o que na manhã e o que na noite, igual o menino do poema? Pensaram? Então, vocês vão passar essas peraltagens que vocês faziam
para o caderno de vocês. No número 4, que é da página 51, resposta pessoal de vocês também. Em sua opinião, por que o menino preferia o vazio ao cheio? Por que ele preferia? Qual a sua opinião? Por que ele preferia o vazio ao cheio? No 5, o poema revela que, com o tempo, o menino fez uma descoberta. Não foi? Qual foi a descoberta que o menino fez? Vocês estão lembrados do poema? Qual foi a descoberta? Ele descobriu que escrever é o mesmo que carregar água na peneira. Que ele poderia escrever e ser o que ele quisesse. Então, no poema, ele carregava água na peneira. Nós sabemos que no real, nós não podemos carregar água na peneira. A água não vai ficar na peneira. Mas no mundo da imaginação, no poema, na escrita, a gente pode. B. Com base nessa descoberta, responda com o eu poético, caracteriza a atividade de escrever. Com base nessa descoberta, responda como o eu poético caracteriza a atividade de escrever. Como? Com uma possibilidade, não é isso? De ser qualquer personagem, além de poder transformar o impossível em possível. Não é isso? Você pode transformar o impossível em possível. No 6, releia os últimos versos do poema e depois responda as questões. A mãe falou: você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Depois que você releu os últimos versos do poema, vamos responder as questões, né? O que esses versos revelam em relação à opinião inicial da mãe sobre carregar água na peneira? Marque um X na alternativa correta. Revelam que, ao observar o menino, ela continuou achando impossível carregar água na peneira? Ou revelam que ela mudou de opinião, pois percebeu que escrevendo o menino poderia ser e fazer o que quisesse? Então, a resposta, vocês vão marcar o xizinho na segunda, não é? Porque revela que ela mudou de opinião, que ela percebeu que escrevendo ele poderia ser e poderia fazer o que ele quisesse, que ele poderia transformar o impossível em possível. Vamos agora para a página 52, que é uma resposta pessoal também de vocês. Em sua opinião, que sentido o último verso do poema expressa? Em sua opinião, qual o último verso do poema? O que é que ele expressa? Vamos lá, reler? Aí vocês releiam e passem para o seu caderno, que o último verso do poema expressa para vocês. No 7, vocês vão comparar o poema O Menino que Carregava Água na Peneira e o poema O Peão, lido antes, já nas aulas anteriores, lido no início desta unidade, né? Lido em outras aulas, vocês já leram o poema também, O Peão. Aí vão responder, né? Vão comparar o poema e vão responder as questões. De que maneira esses poemas estão dispostos na página? De que maneira esses poemas estão dispostos na página? Então, a resposta pessoal que vocês vão fazer. B. Os dois poemas apresentam rima no final dos versos? Justifique sua resposta citando exemplo. Não. Os dois poemas apresentam rima no final dos versos? Não, eles não rimam. Eles contam a história do menino, não é isso? Mas eles não rimam. Então, apenas o peão apresenta rima no final do verso. O peão apresenta rimas, mas o menino que carregava água na peneira não apresenta
rimas. E na letra C, por que o texto? O menino que carregava água na peneira pode ser considerado um poema. Por que esse texto pode ser considerado um poema? Porque é escrito em versos e apresenta um trabalho especial, com o objetivo de transmitir sentimento, de transmitir emoção. Então, por isso que esse texto pode ser considerado um poema. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o poema, sobre o que é o gênero textual poema. E até a próxima aula. Beijos, até a próxima.